Boa noite, gente. É com muito prazer que nós temos aqui do meu lado Antônio Soares de Abreu. Ele é professor titular da Unesp. E nós estamos aqui para ter uma conversinha sobre a prova que está indo, dar umas últimas dicas para vocês. É um prazer estar aqui com vocês e assim, a gente vai começar agora um bate-papo aqui rapidinho, curtinho, em que eu vou no começo fazer umas perguntas para o Tom, ele vai respondendo e aí depois ele vai dar um recadinho aí para vocês. Então, Tom, assim, uma das coisas que a gente vê que que causa muito constrangimento nos alunos é a questão da exigência de uma estrutura fechada de texto, que tem que ter uma tese no começo, que tem que ter uma estrutura obrigatória, que você não pode ter um texto um texto expositivo, que tudo tem que ser opinião. E o que a gente percebe é que esse tipo de redação ele acaba sendo uma redação, a gente acaba tendo uma produção muito vazia, né? Não existe alma, não existe discussão de assuntos relevantes para a vida, né? Então, assim, quando você foi minha professora, eu lembro muito bem disso, né? Você fazia muito questão de relacionar a nossa leitura e a nossa redação, né, com o que estava acontecendo no mundo. Queria que você falasse um pouquinho mais disso pra gente, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista cognitivo. Certo. Você falou muito bem essa questão do ponto de vista cognitivo. Por quê? Porque essa estrutura fechada é uma tentativa, às vezes, didática, que leva, digamos, a uma repetição pura e simples, né? De você trabalhar de fora para dentro. Então, você cria uma forma, né? E tudo que o aluno escreve tem que caber na forma. Se não cabe na forma, está errado. Isso tem um efeito colateral negativo que vai limitar a criatividade dos alunos, a criatividade do vestibulando, a criatividade das pessoas para escrever um texto. E limita muitas vezes a informatividade também, né? Porque uma das características fundamentais de um bom texto, além de correção, coesão, coerência, etc., é informatividade e a outra é criatividade. Então, se você, em vez de trabalhar de fora para dentro, você trabalha de dentro para fora, quer dizer, então você faz a partir de um ponto de vista cognitivo, as suas experiências de mundo, mais as suas leituras, mais aquilo que o seu professor pode passar para você como informação, à medida que você é capaz de cognitivamente trabalhar aquilo e você coloca aquilo que você sabe dentro de um texto, sem essa preocupação de fechar de fora para dentro, você consegue um texto muito mais informativo e muito mais criativo. Claro, depois que você terminou, é claro que você pode ver onde há algum excesso aqui, outro ali, você conserta. Mas o fundamental é você fazer de dentro para fora, não de fora para dentro. É interessante ver o que você está dizendo, né? E assim, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, de não se esquecerem de olhar para a tarefa proposta, né, Tom? Uhum. Porque muitas vezes ela dá uma orientação de leitura que muda completamente o caminho que você tem que tomar no texto. Né? Eu dou um exemplo, geralmente, para os alunos, que é uma coisa... é um exemplo didático, né, que eu acho que nunca vai cair, mas ele é bem ilustrativo. Né? Uma coisa é a proposta que diz aborto prós ou contras. Outra coisa é uma proposta que diz aborto prós e contras. Né? E outra coisa totalmente diferente é uma proposta que diz aborto, né? Que fala para você escrever sobre o aborto. Nesse caso, existem tantas mais respostas, né? Que vão depender do ponto de vista do aluno. Ou já existe aí um ponto de vista predeterminado pela banca que orienta o aluno. Por exemplo, se é um texto só pró-aborto, tem que ser pró-aborto, uma vez que a pergunta está ali, aborto prós ou contra, e não existe nenhuma indicação de que é obrigatório seguir o ponto de vista da coletânea. Você acha que assim existe uma orientação ideológica nos vestibulares, assim, de que o aluno tem que adotar o ponto de vista feito pela coletânea, ou ele é livre para pensar, discutir aquelas ideias que estão ali propostas? Hoje em dia, a tendência é ser bem mais livre, sabe, Adriano? Houve época em que havia essa preocupação de fechar,
de fazer com que o aluno seguisse uma determinada ideologia. Isso está desaparecendo. Inclusive, se você, claro, você sabe disso, que você tem a coletânea, depois na proposta de redação aparece lá, olha, use a coletânea e quaisquer informações que você tenha da sua própria vivência, etc. Então, a própria proposta, embora você tenha a coletânea, já dá essa possibilidade de você trabalhar com aquilo que você viu em termos de experiência pessoal, em termos de leitura, em termos de orientação dos seus professores. Então, ninguém precisa hoje ficar preocupado em defender uma determinada ideologia ou outra ideologia. O aluno pode ficar totalmente tranquilo com relação a isso. Eu gostaria, assim, de chamar atenção para esse livro aqui, A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, né? Eu tive o prazer de lê-lo quando você me presenteou, né? O Rubão também. A gente agradece muito a participação que você tem no laboratório. Eu queria que você apresentasse um pouquinho da tua obra para a gente e comentasse aí algumas redações aí que você selecionou, né? Então, vou falar dos livros primeiro, tá? Ó, então a gente tem A Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, para você que vai fazer vestibular. Não vai dar para ler agora para a VUNESP e a Unifesp que estão aí, mas tem o curso de redação, né, que é pela editora Ática. Esse livro aqui é meu livro de cabeceira, é o livro que eu uso no laboratório para ensinar os alunos sobre a questão as questões de coesão, as questões de evolução de argumentação, né? Texto e gramática, esse também é uma coisa que a gente recomenda para vocês. E eu acho que um livro que é assim, muito ousado, que é o design da escrita, né? E aí tem um aqui que depois eu queria que você falasse um pouquinho mais para mim, porque esse eu não conheço ainda, que é a linguística cognitiva. Tá bom. Então vamos lá. Ok, bem, o caso da Arte de Argumentar, Gerenciando Razão e Emoção, na verdade é meu best-seller, o livro que mais vende no país nessa área, adotado por cursos de direito, pessoal da ECA em São Paulo também usa, enfim. Agora, para o pessoal de vestibular, eu acho interessante, eu trabalho nesse livro com técnicas argumentativas. Bom, geralmente as pessoas que fazem o vestibular, essas pessoas muitas vezes trabalham apenas com uma técnica clássica, que é aquilo que é compatível, aquilo que não é compatível, certo? Agora, eu, por exemplo, procuro trabalhar, bom, em primeiro lugar, essa questão de compatibilidade, mostrando que às vezes a coisa pode ser compatível ou não compatível teoricamente, mas na prática, sistemicamente, pode não ser incompatível. Por exemplo, outro dia foi proposto um tema a respeito daquele fato que houve lá na cidade de Nice, numa praia de Nice, apareceu uma senhora, uma mulher de burkini, aquela roupa de banho inteiramente fechada, né? E a polícia proibindo a mulher de usar aquilo na praia. Então, de um ponto de vista puramente analítico, uma tese é uma violência contra os direitos humanos de uma pessoa, certo? Na teoria é isso, então o policial não deveria fazer isso. Mas, se eu for pensar do ponto de vista sistêmico, isto é, contextualizado, o policial está proibindo essa moça de usar o burkini 10 dias depois daquele atentado em que um árabe ligado lá ideologicamente aquele grupo lá radical atropelou e matou 80 pessoas. Certo? Então, nesse contexto, o policial proibir essa mulher, na verdade, estava até protegendo essa mulher. Porque 10 dias depois, na mesma cidade de Nice, algum louco podia chegar e apedrejar a mulher, atacá-la, vendo nela uma marca daquilo que seria islâmico, né? Então, na prática, é perfeitamente compatível dizer, olha, sai da praia, não ande assim, você pode. Não é uma coisa você colocar a camisa do Palmeiras na torcida do Corinthians. Você pode, de acordo com os direitos humanos, tem todo o direito. Mas na prática não é conveniente. Então, esse é um assunto tratado no livro, a questão do que é compatível em teoria e na prática. Agora, duas técnicas argumentativas que eu acho interessantes,
em redação, principalmente vestibular, são analogia e argumentação pelo exemplo. Por quê? Porque você traz imagem, certo? Isso por exemplo, a argumentação por analogia é usada até mesmo em ciência. Se eu quero explicar, por exemplo, qual a função, por exemplo, de um catalisador numa reação química. Quer dizer, a gente sabe que o catalisador é aquele elemento que ele, digamos, ele faz a reação química acontecer, mas ele não participa dela, né? Diminui o ΔH da reação, a pessoa que está estudando química sabe disso. Mas eu posso explicar o seguinte, olha, catalisador mais ou menos é como um padre que vai fazer um casamento. Sem o padre não existe o casamento. Mas ele, na verdade, não sai com os noivos para a lua de mel. Certo? Ele faz o casamento acontecer, mas ele não faz parte dele. Isso é o que é um catalisador. Então você vê que até para ficar mais fácil eu uso a argumentação por analogia. É por analogia nesse caso. E quando eu trabalho a argumentação por exemplo, dou um exemplo qualquer de uma situação, eu crio imagens. E as imagens são muito mais fáceis de as pessoas entenderem. Cognitivamente, agora a gente está falando em cognição, nós procuramos sempre criar imagens. Por exemplo, quando alguém fala, hoje eu preciso comprar um sapato novo. É claro que são dois. Mas por que a pessoa usa o singular? Porque no singular mais fácil você visualizar a imagem do sapato. Por isso que nós usamos o singular pelo plural. Então alguém fala, por exemplo, até foi tema de uma redação, violência contra a mulher. Na verdade é contra as mulheres. Não é uma mulher singular que existe num lugar. As mulheres, mas usa o singular, né? Violência contra a mulher. A mulher nos dias de hoje, o jovem de hoje, então você usa o singular para criar a imagem do jovem. Né? Então, por quê? Isso é imagem. Então, a argumentação pelo exemplo, quando você dá um exemplo, você cria uma imagem. Então, isso é importante. Então, eu sugiro, em termos de, se você tem que trabalhar com um assunto, na medida do possível, você pode trabalhar com analogia, que é comparação, certo? Você compara, analogia, e você trabalha com argumentação pelo exemplo, que é a questão da imagem. Você pode dar um exemplo? Antes da gente entrar online, você estava lendo um texto para mim, fazendo uma comparação, né? Tá. Isso fica muito claro. O tema era sobre o que mesmo, Tom? O que eu usei sobre argumentação pelo exemplo? Simples. Eu poderia começar uma redação, por exemplo, sobre multiculturalismo e preconceito, que é um tema que pode cair a qualquer momento, né? Eu posso começar tradicionalmente uma redação. Existem no mundo muitas culturas. Todas devem ser respeitadas, pois cada uma delas é adequada a seu povo. Mas muitas pessoas nos dias de hoje valorizam uma única cultura, a cultura norte-americana, por exemplo, e desprezam culturas de outros povos, como a cultura dos países latino-americanos e africanos. Então, isso é um começo de redação clássico, sem imagem, sem nada. Agora eu posso... E é vazio, né? Fica vazio, quer dizer, eu vou estar repetindo o senso comum. Agora eu posso começar uma redação dizendo alguma coisa assim, quer ver? Multiculturalismo e preconceito. Jogo do Barcelona. Messi abre o placar no Camp Nou e é abraçado por Neymar e Suárez. Um argentino, um brasileiro e um uruguaio comemoram um gol feito por uma equipe espanhola. O futebol é hoje um laboratório para entender culturas diferentes e para cultivar paz e amizade entre elas. Então, vocês viram que eu já comecei com uma argumentação pelo exemplo. Mostrei um jogo de futebol, 3 jogadores de nacionalidades diferentes marcando um gol e comemorando por um time de uma outra nacionalidade. Aí, posso ler o segundo parágrafo? Por favor. Ok. Em todas as épocas, houve no mundo culturas dominantes. Estátuas gregas serviram de modelo para Da Vinci e Michelangelo. Norte-americanas e brasileiras iam comprar roupas em Paris desde a Belle Époque até a Segunda Guerra Mundial. O mundo inteiro consome filmes feitos em Hollywood. Isso, contudo, não autoriza que outras culturas sejam diminuídas por preconceito, raça ou religião. Veja que eu poderia ter dito isso genericamente. Em todas as épocas do mundo, sempre houve uma cultura dominante e tal.
Pode até dizer a cultura grega foi dominante em muitos aspectos, cultura romana no direito brasileiro, ou, enfim, a cultura norte-americana em questão de consumo, mas eu estou falando genericamente. O fato de eu falar estátuas gregas, né, serviram de modelo, de eu falar das compras norte-americanas na Belle Époque, isso eu crio uma imagem. A pessoa visualiza uma estátua grega, visualiza uma estátua feita pelo Michelangelo, por exemplo, né? E isso faz toda a diferença. E o que é mais interessante é ver que assim, a gente vê nesses dois parágrafos aí duas teses muito distintas, né, que fazem uma progressão temática. Então, no primeiro parágrafo você fala de como um esporte pode unir as pessoas, né? E no segundo você já trabalha com uma outra forma de multiculturalismo que não é mais por meio da emoção, mas por meio do consumo. Sim, né? Perfeito. Quer que leia mais? Opa, vamos lá, Tá vamos ler essa redação e a gente encerra, ok? Tá. Continuando, um caso extremo é o alto preconceito praticado por mulheres em países africanos. Jovens senegalesas usam cremes branqueadores para despigmentar suas peles, acreditando que ficarão mais atraentes para o sexo oposto. Chinesas, japonesas e coreanas investem milhares de dólares por ano em cirurgias estéticas para ocidentalizar os olhos, tornando-os maiores. O multiculturalismo não é algo que ficou em destaque hoje com a globalização. A principal ordem de cavalaria inglesa, a Order of the Garter, concedida a reis e príncipes, tem escrita em seu emblema a frase "Honi soit qui mal y pense", em francês, fruto da interação cultural entre saxões e normandos acontecido na Inglaterra durante a Baixa Idade Média. Educação, principalmente, e boas leis são a melhor vitamina para garantir tolerância, aceitação e respeito entre as várias culturas que compõem o rico e colorido tecido social do planeta. Nós vamos publicar esse texto aí para os alunos, se você me permitir. Tudo bem, vontade. E aí vocês vão ver que não existe uma fórmula muito definida. Acreditem no pensamento de vocês, acreditam no que a gente preparou vocês aí no laboratório, né? Para quem está vendo pela primeira vez, pense em criar figuras, né? Pense em ter uma evolução de temas e não ficar preso a uma estrutura textual. Deixe o seu pensamento fluir. Não é isso, Tom? Exatamente, quer dizer, imagem, comparação, analogia, um texto feito de dentro para fora, não de fora para dentro, quer dizer, uma coisa formatada, não é? Esterilizada, não é? E é isso que faz um bom texto. Eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Boa prova aí, a gente está torcendo por todos. Com certeza. Sucesso, gente. Obrigado, Tom. Imagina. Eu dormi umas vezes.